Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o único capaz de nos guiar pela verdade, na verdade e para a verdade, venha iluminar o entendimento, ou melhor, os entendimentos de todos vocês. Você sabe que a Bíblia é um manancial de vida. Você encontra resposta para todo e qualquer problema que você tenha dentro da palavra de Deus. A Bíblia é como Jesus. Quando Jesus esteve aqui, ele andou com os discípulos e os ensinou a sua palavra. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E disse, antes ele tinha dito para os discípulos, não vos deixarei órfãos. E de fato, ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo guia cada um de nós na leitura, na meditação, na concentração da sua santa palavra. A palavra de Deus é Jesus falando com a gente. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos instruindo no que devemos e o que não devemos fazer. Então, nesse manancial, nessa riqueza incalculável, esse tesouro imenso que é as Sagradas Escrituras, são as Sagradas Escrituras, veja que há solução para todo e qualquer problema. Então você tem ali solução para a cura divina, para a libertação, para a cura da ansiedade, para trazer alegria, paz. É uma bandeja de ofertas para todos os que creem na palavra de Deus. Agora, a oferta maior hoje, nos dias de hoje, que eu encontro nas Sagradas Escrituras, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque sem ele a gente não sabe entender, a gente não consegue compreender a palavra dele. Porque Deus fala num nível que a gente pode entender, mas mesmo os mais gabaritados, capacitados, inteligentes, não conseguem perceber o espírito da palavra de Deus. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Olha só, Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que tem a minha palavra e aguarda, e os guarda, mandamentos, esse é o que me ama, quer dizer, aquele que tem a palavra de Deus e coloca em prática. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse, mas Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós? Hás de manifestar a nós, e não ao mundo, Quer dizer, a palavra de Deus está aí, para todo mundo aplicar na sua vida. Mas nem todos a recebem, nem todos a querem, porque ela é luz, ela é a verdade, e a verdade contradiz a mentira. Aqueles que vivem na mentira
aqueles que vivem na mentira, trabalham com a mentira, ganham dinheiro com a mentira e todo o pecado que existe na face da terra, não entendem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espírito e é verdade. Então, Judas perguntou, de onde vem que te hás de manifestar a nós? E não ao mundo, mas a nós, os seus discípulos, aqueles que guardam a tua palavra. E é justamente isso. Quando a Bíblia fala em manifestar aqui, no caso, quando Jesus diz manifestar, é revelar, ele se revelar. Eu li a Bíblia, mas não entendia nada, absolutamente nada. Poxa, como é que eu vou entender se o teu olho direito te faz tropeçar? Arranca-o, porque é melhor entrares no reino de Deus, no reino dos céus, com um olho do que com 2 olhos seres lançado no lago do fogo e enxofre. Difícil de entender isso, não para quem tem o entendimento do Espírito, a revelação do Espírito Santo. Mas Jesus respondeu para ele, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Novamente ele fala sobre guardar a palavra dele, as Sagradas Escrituras. Mas não guardar no cofre, nem na estante, deixar lá na estante parada, não. Guardar no coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viremos para ele e faremos nele morada. Porque na palavra de Deus você recebe o Espírito de Deus. Especialmente agora, nesses dias de jejum de Daniel, que começa hoje, né? Começou hoje. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quer dizer, está claro isso, né? Está claríssimo isso. Não tem como uma pessoa perguntar, mas como? Quem ama Jesus, ama a sua palavra. Quem ama a sua palavra, ama Jesus. É a mesma coisa, você é casada. Então, se você ama o seu marido, você segue a palavra dele. Se você ama a sua esposa, você segue a palavra dela. Não é seguir rigidamente, mas respeita o gosto cada um do outro. E a palavra que sai da nossa boca vai fazer o bem ou o mal à pessoa que nós convivemos. No caso do casamento, então, se eu quero agradar a mim, ao meu coração, eu vou cuidar da Esther. Cuidando dela, eu estarei cuidando de mim. Ela, cuidando de mim, estará cuidando dela. Porque nós somos uma só carne. E Jesus está falando isso. Quem ama a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, é isso. Quando você casa com a palavra, adere a sua alma à palavra de Deus, a palavra de Deus é espírito e é verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm fazer morada dentro de você. Isso é extraordinário, mas é muito complexo para quem não ama a palavra de Deus. Isso é importante, de todo o manancial de bênçãos que tem a palavra de Deus, fica registrado aqui que a maior bênção da palavra de Deus é o Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo disse, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, quer dizer, nós, os cristãos, ele está falando com a igreja, mas nós temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é ter o pensamento dele,
guardar o pensamento dele, seguir a direção, seus conselhos. É isso. E dentre esses conselhos, eu diria, o principal é o perdão. Perdoai. Fazei bem àqueles que te perseguem. Orai pelos vossos inimigos. Como que uma pessoa pode orar pelo inimigo dela? O inimigo quer matá-la e ela tem que orar por ele? É isso aí. Porque se nós obedecermos a palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus vai fazer possível o impossível em nossas vidas. O que seria impossível acontecer, acontece, vai acontecer, porque você obedeceu às Sagradas Escrituras. Você obedeceu à palavra de Deus. Ora, o Espírito Santo é a maior bênção de Deus hoje na terra. O Espírito Santo é a maior bênção. Você se lembra quando Jesus disse que aquele que pecar contra o Filho do Homem, referindo-se assim, aquele que pecar contra mim, Jesus estava falando, pode até ser perdoado, será perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem aqui, nem no mundo vindouro. Por quê? Por que a pessoa, quando peca contra o Espírito Santo, quando rejeita, recusa, fala, blasfema contra ele, não tem perdão? Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra de Deus, que dá entendimento e a fé. A fé é um dom espiritual. Vem do Espírito Santo, ele que dá a fé. Se a pessoa agride, ofende, blasfema contra o Espírito Santo, quem vai convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo? Quem vai dar fé para ele? Ninguém. Então, essa é a prática das Sagradas Escrituras. Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo ele vem para consolar, confortar, dirigir, guiar. Quem tiver o Espírito Santo vai ser uma fonte de vida. Vai ser uma fonte de vida. Quem não tem, obviamente, vai continuar uma fonte seca, se for fonte. O fato é que você, amiga e amigo, se você tem a mente de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, então você há de convir que você tem que pensar como Deus pensa, porque você tem a mente dele. Você tem que agir, pensar e agir é a mesma coisa. Você pensa e age. Você tem que agir aquilo que você pensa. É assim Deus. Ele orienta o que você deve fazer, o que nós devemos fazer. É ele que é o responsável por todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo. Um trabalho que começou com 2, 3 pessoas e hoje se estende por todo o planeta. Por quê? Porque é o Espírito Santo, é ele que faz isso. Não é o homem, não é a minha inteligência, a minha capacidade, minha esperteza, nada disso. É o Espírito de Deus, mas, obviamente, o Espírito Santo usa a mente humana para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Mas, para isso, é preciso que a pessoa venha amar, aderir, querer a palavra de Deus, absorver a palavra de Deus, abraçar a palavra de Deus, para que ela venha lhe dar entendimento para fazer a vontade de Deus. Então, você, minha amiga, meu amigo, não precisa ser religioso para ter o Espírito Santo. Você não precisa ser, digamos assim, coroinha,
ou pastor, ou obreiro, ou bispo, para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para todos. Todos os que têm sede. Todos os que têm sede. Por exemplo, eu vi um testemunho de uma pessoa que disse, lá no meu Instagram, ela disse, olha, eu não fiz 21 dias de jejum de Daniel, não. Eu fiz 56 dias de jejum de Daniel. Aí eu recebi o Espírito Santo. Então, veja que a pessoa, para receber o Espírito Santo, não há problema, não há dificuldade. É só ela querer, é só ela ter sede, desejar, almejar, de verdade, o Espírito Santo. Então, você lendo a Bíblia, e isso é notório, quando a gente lê a Bíblia no Espírito, a gente sente gozo. Há passagens, há palavras, às vezes uma palavrinha em toda a Bíblia, uma única palavra, abre um leque de opções para nós. Às vezes eu me pego sorrindo, rindo, agradecendo a Deus, louvando, falando em línguas. Oh, Deus, eu te louvo. Porque uma palavra é como se Deus estivesse falando no nosso ouvido. Ó, é isso. Então, amiga e amigo, mergulhe o seu pensamento na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ainda que você não entenda tudo que você vai ler, eu tampouco entendo tudo que está escrito na Bíblia. Eu não entendo tudo. Não. Mas o que eu entendo, eu louvo a Deus e procuro passar para as demais pessoas. Então, se você mergulhar na palavra de Deus, em busca do Espírito dela, da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo, sim. Sim, com certeza. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 dias. Se você continuar, mantiver firme na leitura e meditação da palavra de Deus, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai vir sobre você, porque ele tem interesse de fazer morada em você e, através de você, alcançar outras pessoas, salvar outras almas que estão perdidas. Então, eu duvido que uma pessoa que mergulhe a sua mente, seu coração, sua vida na palavra de Deus, tenha depressão, tristeza, angústia, ansiedade. Não tem. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jesus disse, é espírito. As minhas palavras são espírito e vida. Então, como que uma pessoa mergulhando nas Sagradas Escrituras vai ser triste, vai ser depressiva? Então, aqueles que dizem que defendem a ideia de que há pessoas que creem na palavra de Deus e são depressivas, isso não existe, isso é mentira, isso é engano, isso é lorota, é coisa do diabo, pensamento de Satanás, que está querendo desprestigiar, querendo desmerecer a Sagrada Escritura. A minha palavra é espírito e vida. Jesus fala aqui, Jesus fala 2 vezes, olha só como é forte, ele forte mesmo. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, e todo mundo, eu creio que todo mundo tem esse mandamento de Deus, a Bíblia Sagrada, você tem a sua Bíblia aí, talvez a sua Bíblia seja católica, mas leia a Bíblia católica, você vai ver. Qualquer que seja a palavra de Deus, se for a palavra de Deus, se tiver livros apócrifos, extras, não, mas a palavra de Deus pura, simplesmente, você pode ter certeza, disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. Guardar quer dizer praticar, é colocar em prática aquilo que está
escrito. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele, me manifestarei a ele, quer dizer, na pessoa do Espírito Santo. Aí vem o batismo com o Espírito Santo. E Judas perguntou, mas Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Não ao mundo, não ao mundo. Ele se manifestou ao mundo uma vez. Foi quando nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. Ele manifestou ao mundo. Todo mundo sabe disso. E morreu e foi crucificado no alto monte. Todo mundo sabe disso. Onde hás de manifestar, de onde vem que hás de manifestar a nós e não o mundo, quer dizer, o mundo não mais. Jesus respondeu, se alguém me ama, novamente falando do amor à palavra dele, guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É interessante que você leia, por exemplo, o livro de João, o Evangelho de João, que diz assim, no princípio era o verbo, ou a palavra. No princípio era o verbo, ou a palavra. E a palavra se fez carne e habitou em nosso meio. Jesus é palavra, Deus é palavra. Deus é palavra, amiga e amigo. O Espírito Santo é palavra. O Pai é palavra. O Espírito Santo é palavra. O Filho é palavra. Então, a palavra de Deus, quando você bebe a palavra de Deus, obrigatoriamente tem que trazer vida para você. A não ser que você tome a palavra de Deus com desprezo, com julgamento, dizendo, mas isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não concordo. Não. Quem é você, quem sou eu, quem somos nós para julgarmos a palavra que é Deus? Quem? O barro querendo brigar, discutir com o oleiro? Não dá, minha filha. Não dá. Ou você crê ou você não crê, ou você ama ou você não ama. Quem ama, recebe o Espírito Santo. Quem não ama a palavra de Deus, não recebe. Jesus disse ao mundo, Judas, não, os Iscariotes, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque para não fazer confusão. Havia 2 Judas no caso. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, teus seguidores, e não ao mundo, aos que não creem na tua palavra, aos incrédulos, aos ímpios. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Só em ler isso já dá gozo na alma. Você não sente gozo aí, minha amiga, meu amigo? Pois é o Espírito Santo, é o Espírito da palavra que faz essa diferença. Então mergulhe esses dias agora, não basta a gente deixar de ver as coisas seculares, não, notícias seculares, e entrar nas redes sociais e ficar lá curtindo o entretenimento, etc. Não, você deve, se quiser receber o Espírito Santo, você deve mergulhar na Sagrada Escritura. Leia a Bíblia, leia desde o princípio, leia lá em Gênesis, começa a ler Gênesis. Você vai se relacionar com Deus, com o autor da criação. Você vai entender Deus. E aí sua vida vai mudar. Deus abençoe a todos e amanhã estaremos aqui de volta. Deus abençoe. Amém.